E aí, pessoal? Vamos mergulhar hoje numa das maiores viradas econômicas que o Brasil viu nos últimos tempos. O objetivo aqui é investigar por que os juros que estavam lá na estratosfera finalmente começaram a cair. Olha, por um bom tempo, a nossa taxa de juros, a famosa Selic, ficou num patamar altíssimo, quase batendo 15%. Era um negócio assim histórico, sabe? E não era só alta para a gente aqui, não. Chegamos a ter a maior taxa de juro real do mundo. É isso mesmo, superando países que estavam, acredite se quiser, em guerra. Uma coisa totalmente fora da curva no mapa global. Pois é, a grande pergunta que fica é: o que foi que mudou? Por que o Banco Central decidiu, de repente, virar essa chave e começar a cortar? É isso que a gente vai descobrir. Bom, para a gente entender por que os juros estão caindo, primeiro a gente precisa entender como a ferramenta funciona. Vamos pensar na taxa Selic como se fosse o termostato da nossa economia. É isso aí. O próprio Banco Central diz a Selic é o principal instrumento para controlar a inflação. A lógica é bem simples. Os preços estão subindo muito, a gente sobe o termostato, ou seja, a Selic, para dar uma esfriada na economia. A inflação está mais tranquila, sob controle, aí dá para baixar o termostato e estimular as coisas. Ok, mas o que faz o Banco Central mexer nesse termostato? A primeira grande pista, pessoal, está numa relação quase perfeita, uma dança sincronizada entre a nossa inflação e a moeda mais forte do planeta. Sério, se você bota os gráficos um do lado do outro, é impressionante. A conexão é nítida. A linha do dólar sobe, pimba, a da inflação vai atrás. O dólar desce, a inflação acompanha. É quase uma coreografia econômica. E faz todo sentido, né? Pensa bem, com o dólar nas alturas, tudo que a gente importa ou que usa peça importada fica mais caro. Vai do celular novo até o trigo do pãozinho na padaria. Isso joga os custos para cima e, claro, empurra a inflação. E o contrário, bom, o contrário também é verdade. Então, o mecanismo que a gente usou por anos foi basicamente esse. A inflação subia, muitas vezes por causa do dólar alto, o Banco Central ia lá e subia a Selic. E qual era a mágica? Com um juro tão alto, o Brasil virava um paraíso para o investidor estrangeiro. Eles traziam seus dólares para cá, vendiam para comprar reais e pronto. Com mais dólar entrando, nossa moeda ficava mais forte e um real mais forte ajuda a segurar a inflação. Beleza, com essa engrenagem toda na cabeça, vamos para o ponto de virada da história. O que aconteceu? Quais foram as provas que o Banco Central viu na mesa para finalmente falar, ok, agora dá para começar a cortar? Basicamente foram três coisas. Primeiro, o dólar, que era o grande vilão, deu uma bela recuada. Com isso, a inflação do dia a dia também aliviou e voltou para dentro da meta do governo. E talvez o mais importante de tudo, o próprio mercado, que está sempre de olho lá na frente, começou a acreditar que a inflação ia ficar baixa por mais tempo. Foi o sinal verde que o Banco Central precisava. E olha, a pressão para cortar era grande, viu? A situação estava muito esquisita. O juro real do Brasil, que é o ganho do investidor já descontando a inflação, era simplesmente o mais alto do mundo entre os países parecidos com o nosso. Ah, mas alguém pode dizer, mas o Brasil é mais arriscado, por isso paga mais. Justo. Só que, mesmo quando a gente olha para o tal do risco país, uma espécie de seguro contra calote, o nosso juro ainda era alto demais. A Colômbia, por exemplo, era vista como mais arriscada que a gente, mas pagava um juro real um pouquinho menor. A conta não fechava. E aí vem o problema aqui de dentro, que é gigantesco. A nossa dívida pública está na casa dos 79% de tudo que o país produz em um ano. É muita coisa. Manter a Selic lá em cima estava fazendo custo para rolar essa dívida ficar explosivo. Era uma bola de neve que, se continuasse, ia virar uma avalanche. Mas, como em toda boa história, quando tudo parecia se ajeitar, veio uma reviravolta. Um evento lá fora mudou completamente o cenário e botou uma nova carta, bem complicada, no baralho. As manchetes dos jornais não deixavam dúvida. Uma crise geopolítica no Oriente Médio trouxe de volta um fantasma que a gente achava que estava dormindo: o risco de uma disparada no preço do petróleo. E a coisa foi muito rápida. Acontece um conflito numa região chave para a produção de energia e, de repente, o preço do barril de petróleo dá um salto. E por que isso importa tanto? Porque petróleo não é só gasolina. É o custo do transporte de literalmente tudo. Do frete do que se compra online até a comida que chega no supermercado. Então, a jogada é a seguinte: esse novo cenário, com energia mais cara no mundo todo, pode obrigar o nosso Banco Central a pisar no freio. O ritmo dos cortes de juros pode ficar mais lento, ou, num cenário mais tenso, até parar, se a inflação voltar a ser um problema sério. Ok, com esse quebra-cabeça na mesa, um alívio aqui dentro, mas um novo risco vindo de fora,
Onde é que surgem as oportunidades de investimento? Vamos para a parte final da nossa investigação. Aqui tem uma regra de ouro do mercado que quase sempre funciona. Juro para baixo, bolsa para cima. A lógica é simples, né? Se o rendimento da renda fixa, que é mais segura, começa a ficar menos interessante, o dinheiro procura um lugar com mais potencial de ganho. E esse lugar costuma ser a bolsa de valores. E tem uma análise bem interessante do BTG Pactual que aponta uma oportunidade nos títulos públicos de prazo mais longo. Os argumentos são bem fortes. Primeiro, mesmo caindo, nosso juro real ainda é um dos melhores do mundo. Segundo, o governo precisa que os juros caiam por causa da dívida, lembra? Terceiro, o cenário global de juros parece ajudar. E por último, o nosso prêmio de risco está alto há tanto tempo que uma hora ele tem que voltar ao normal. E na bolsa, como fica? Bom, um estudo da Rico mostra que a queda de juros não é uma festa para todo mundo igual. Tem setores que decolam, tipo o varejo e os de bens de capital, que são as empresas que fabricam máquinas para as outras indústrias. Por quê? Porque eles dependem de crédito e de gente consumindo. Já outros setores, como o de energia elétrica, que a gente chama de defensivos, são mais estáveis, sentem menos esse impacto. E é isso, o tabuleiro está montado. De um lado, uma oportunidade histórica, nascida da necessidade de o Brasil normalizar seus juros. Do outro, a sombra de uma nova crise de inflação vinda de fora. A economia brasileira está bem nessa encruzilhada. A grande questão agora é: qual dessas duas forças vai ganhar o jogo?